Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Hoje vamos falar sobre detecção e alarme de incêndio, porém juntei várias dúvidas que eu recebi nos últimos dias para perguntar pro cara que entende sobre isso, né? Trouxe aqui um especialista na área de detecção e alarme de incêndio com vocês, Alex Lima, especialista em SDAI, o cara que dá aula pra galera da Prev Weekend. Já deu aula pra galera das jornadas, já esteve aqui no Prevcast várias vezes. Pai, esposo, amigo. A gente pode falar seu novo cargo? Acho que pode. Todo mundo tá sabendo. Diretor, gente, do Office da Ilumac aqui em SP. Ele tá muito chique, rico, milionário. A gente já pode pedir pra ele pagar almoços. Serve pra todos, tá? Peçam. Alex tá comandando aqui o Office da Ilumac em São Paulo. A Ilumac abriu um office justamente para poder ficar mais perto de vocês, poder auxiliar mais no dia a dia. E o Alex é quem tá na frente de tudo isso. Porém, hoje estamos aqui para falar sobre detecção e alarme no detalhinho, as dúvidas que projetista tem no dia a dia quando a gente está falando desse tema. Então, Alex, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. É uma honra te receber. Estava com saudade de bater um papo com você sobre esse tema. Apesar da gente estar sempre junto, mas é junto, porém não tanto, porque é correria e foto e tira e grava e levanta e vai, lá. Porém, seja bem-vindo. Estou feliz de ter você aqui. Muito obrigado. Primeiramente, eu que agradeço. É uma honra sempre estar aqui com você, aqui do podcast, no Prevcast, que é o primeiro, eu sempre digo, que é o primeiro podcast de prevenção de incêndio do Brasil. E é uma honra estar aqui. Como que eu não estaria feliz de estar aqui com você? Primeiro, muito obrigado. Queria cumprimentar todo mundo que está aqui assistindo. Tudo bem, galera? A gente tá com um tema aqui muito difícil de se tratar, tá? Que é o sistema de detecção de alarme de incêndio. E vai ser uma honra, mais uma vez, estar aqui com você para a gente poder conversar um pouco sobre isso, detalhar sobre todas as dúvidas, né, que a galera já mandou aí para você, para a gente poder resolver tudo isso e facilitar o trabalho deles no dia a dia. Excelente, Alex. Muito obrigada mais uma vez. Alex, primeiro, a gente já fez um podcast, acredito que você explicou um pouco sobre quem é o Alex. No entanto, qual que é, de fato, a sua formação e como que você chegou em SDAI? Legal. E eu vim pra cá, eu vim refletir nisso, acredito. Gente, é porque assim, ó, o Alex mandou mensagem ontem, falou: Oi, Rê, tudo bem? Beleza, confirmado o podcast. Qual o tema? Como vai ser? Tem roteiro? Eu falei: alarme de detecção, te vejo amanhã. Simples assim. E é sempre desse jeito, tá, gente? Já se acostume. Mas é o seguinte, eu sou engenheiro civil, também sou especialista em segurança e proteção contra incêndio e pânico. E a minha formação, né, assim, básica foi em engenharia civil mesmo. E durante o processo, acho que a gente já conversou um pouquinho isso no outro podcast, mas é legal para a galera que não assistiu, né, já ficar sabendo. Durante todo o processo de engenharia civil, eu era apaixonado por cálculo, então eu sempre quis, na minha cabeça, nos meus planos mais fiéis, assim, ser um projetista de pontes, por exemplo. Então, eu sempre quis desenvolver obras de arte, né, que é como a gente trata de engenharia civil. E vindo para cá, eu fiz um story da Ponte Estaiada. E marquei lá SP e seus detalhes e tal, e suas características, assim. Porque eu lembrei disso enquanto estava vindo para cá. Falei, nossa, eu já vivia dentro do mundo de segurança contra incêndio, da proteção contra incêndio. Só que eu tava com o olho voltado para outro lugar. Então, quando eu me toquei onde eu tava e me toquei que eu já estava dentro de um nível, assim, um pouco mais elevado ali dentro do nosso segmento, eu falei, por que eu tô olhando para outro lugar se eu já tô dentro do meu lugar, sabe? Aí foi quando eu me achei. Lógico, eu me achei com a ajuda de galera de fora, que via de fora e via tudo isso, porque eu tava ali dentro, né? Eu queria porque queria conquistar aquilo que era o alvo do meu desejo, mas não. A hora que eu olhei e assim, percebi onde eu tava, eu falei, não, eu já tô no melhor lugar do mundo, digamos assim. Como é importante ouvir o que a galera vai falando, né? Por exemplo, Sim. você já tá, esse é o caminho. Para de procurar em volta, tá aí. E assim, isso de procurar em volta é uma coisa que tá em todo mundo. Porque é uma das coisas, é aquela ideia, a grama do vizinho vai ser sempre um pouco mais verde, então você sempre vai olhar para uma outra parte ou para um outro tipo de segmento ali, dentro da sua área mesmo. E você fala, nossa, e se eu fizesse aquilo? E se eu trabalhasse naquela área específica ali, será que eu não teria talvez um retorno um pouco melhor, um reconhecimento um pouco maior? Só que às vezes você só precisa fazer direito onde você está. E aí você já resolve seus problemas. Exatamente. É fazer o básico bem feito, né? E ser o Exato. melhor todo dia. Alex, quando a gente fala de alarme e detecção de incêndio, eu vou ir bem minuciosamente
pra gente entrar e entender perfeitamente o que é isso, tá? Ok. A ideia desse podcast, gente, é justamente vocês assistirem e entenderem o que que é alarme, o que que é uma detecção, o que que é convencional, o que que é endereçável, o que que é laço, o que que é ponto, entender absolutamente todos os pontos de um sistema de alarme e detecção. Então, pra gente começar, Alex, o que que é alarme e o que que é detecção? Tá. Essa pergunta é legal e foi bem legal você aplicar dessa forma, dividida. Alarme e detecção. Porque tem muita gente que acha que são coisas distintas, quando na verdade não é, galera. Sistema de detecção e alarme de incêndio é uma coisa só, tá? O que vai mudar um pouco vai ser a aplicação, dependendo da ocupação do estabelecimento específico onde ele está sendo instalado. Então, se, por exemplo, você vai utilizar esse tipo de sistema em uma edificação que exige apenas o alarme, no caso, acionador e sirene, vira um sistema de alarme de incêndio. Quando você exige, no caso, detecção ali, dependendo do ambiente, então é um sistema de detecção e alarme de incêndio, mas a central e os equipamentos são os mesmos. O que vai mudar é só essas duas situações diferentes. Mas, em suma, sistema de detecção e alarme de incêndio é um equipamento responsável, de maneira bem simples, por detectar o início do incêndio, ali seja de maneira automática, através de um detector, ou de maneira manual, através de um acionador que alguém foi lá e apertou, e avisar todo mundo sobre o início do incêndio. É basicamente isso, e essa é a função principal de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Perfeito. Então, temos alarme, temos detecção. Os dois servem para a mesma coisa. Vou avisar que está pegando fogo num lugar. Exatamente isso. A diferença é que o alarme vai ser acionado manualmente e a detecção vai ser automática com a fumaça ou com o calor. Perfeito. Perfeito? Exatamente isso. Tá, legal. Então, já entendemos o que é cada um. Agora, uma dúvida. Sempre que eu tiver alarme, eu vou ter detecção? Ou, sempre que eu tiver detecção, eu vou ter alarme? Não, não. Cai bem naquele conceito inicial que eu comecei explicando. Vai depender muito da ocupação do ambiente. Então, por exemplo, em algumas situações você vai aplicar apenas o acionador, que é a botoeira específica ali, e a sirene. Em algumas outras situações você já precisa da botoeira, da sirene e dos detectores. Aí vão ser os pontuais, por exemplo, de fumaça e de temperatura. Então, em muitas situações você vai ter só realmente o acionador e a sirene, que é o alarme, né, que todo mundo já chama de alarme ali naturalmente, porque é responsável por isso, né, por poder avisar todo mundo. Em outras situações você vai ter o conjunto. O que não acontece é você ter central e detector sem acionador, porque é necessário sempre ter um acionador manual por conta que, em algumas situações, quem vai ver o início do incêndio vai ser uma pessoa e ela pode atuar de maneira mais rápida, no caso, antes mesmo da fumaça chegar até no detector pontual ali para poder ser acionado, ou no caso, o calor, né? Legal. Quando falamos de alarme, o conjunto vai ser a central, o acionador e a sirene, basicamente. Isso, exatamente isso. Porque, assim, dentro das normas brasileiras, o que voga, basicamente? Não existe nenhum tipo de sistema de detecção e alarme de incêndio, ou só sistema de alarme, de maneira mais simples, sem uma central. Então, em todo o conjunto que você imaginar, em todas as formas possíveis, sempre vai existir uma central de detecção e alarme de incêndio, e depois os periféricos podem mudar um pouquinho. Os periféricos são os dispositivos que vão estar instalados nela, tá? Então vai ter lá acionador manual, vai ter sirene, vai ter detector. Então isso pode alterar um pouquinho a forma como isso vai aparecer, mas a central ela sempre vai existir, porque o sistema ele precisa ser supervisionado e a central ela coordena, no caso, e suporta também, de maneira, supervisiona, né? De maneira ativa, todos os dispositivos. Então, se ela sentir falta de algum, ela vai avisar. Se alguém avisar ela sobre a questão do incêndio, é ela que coordena todo o processo de acionamento das sirenes ou não. Tá, legal. Ainda dentro do alarme, eu tô até dividi aqui no meu tablet alarme e detecção pra gente poder ir entendendo bem detalhadamente. Ainda dentro de alarme, então, lembrando que eu vou ter a central, que é aquela caixinha branca bonitinha com vários botões. E aí eu tenho o acionador, que antes era aquele escrito quebra o vidro, hoje é aperta. Aperte, exatamente. E a sirene, certo? Perfeito. Tem como eu ter só o acionador sem a sirene? Não. Não, porque a sirene é o que dá o nome para o alarme. Se eu não tenho uma sirene, por exemplo, eu não tenho o alarme de maneira efetiva para poder avisar todo mundo que está dentro daquele local, daquele empreendimento, sobre aquele sinistro. O máximo que vai acontecer é um alarme sonoro interno bem baixinho que existe dentro da central que funciona como sinalização, mas isso não serve como sirene. Então é necessário ter lá o sinalizador, que às vezes vai ser só sonoro, que a gente chama de sirene, ou então um sinalizador audiovisual, que daí vai ter os dois recursos, que vai ser tanto o sonoro como o visível também. Vai ficar piscando, tipo, uma Exatamente. ambulância. Vai ficar piscando, você vai ver aquele LED vermelho piscando, e isso também indica o acionamento do alarme. Legal. E aí, Alex, então, eu não posso ter só a sirene sem o acionador para poder acionar essa sirene, certo? Perfeito. Legal. Esses dois, eles sempre vão estar na mesma linha?
Não necessariamente. Porque assim... Quando eu digo na mesma linha, gente, só pra explicar, né? A gente É entendeu legal, aqui. legal. Mas como eu digo na mesma linha, normalmente, nós temos o acionador aqui embaixo e a sirene tá um pouquinho acima. Porém, eu quero saber se é obrigatório eu sempre seguir essa linha na vertical. Isso, não é obrigatório, porque assim, o que você precisa atender de maneira simples? O alarme ele precisa ser audível em toda edificação, e aí você tem que respeitar os níveis de decibéis que a norma pede ali. Para isso, você vai ter que usar um decibelímetro, e geralmente isso você só vai conseguir fazer pós-instalação, para garantir que está tudo certo. Mas por convenção, digamos assim, todo projetista adotou o quê? Onde eu coloco um acionador, eu coloco uma sirene. Então, por isso que na maioria das vezes a gente acaba vendo essa situação, onde tem um acionador, se você seguir uma linha reta para cima, você vai ver uma sirene ali instalada. Mas não precisa ser assim. Você pode ter, por exemplo, acionadores espalhados, e se for um ambiente aberto onde uma sirene só dá conta de avisar todo o ambiente, você pode ter uma ou no máximo duas sirenes e muito mais acionadores. Eu até, como projetista, uma das coisas que nós fazemos é justamente isso, sempre colocar o acionador junto com a sirene. Por quê? Hoje, a edificação, beleza, eu vou escutar. Mas se vamos supor que é uma indústria, aí todas as máquinas funcionando, do nada ele resolve subdividir tudo. Eu já perdi essa função e teria que mexer no sistema, né? Exatamente, essa é uma das situações. Hoje é tudo muito modular, né? O drywall, por exemplo, ele veio para facilitar esse ajuste e esses moldes, né? Que a gente consegue ajustar a cada ambiente. Então, cada vez que isso acontece, que o ambiente fica subdividido, a gente começa a criar ambientes de detecção ou de acionamentos diferentes também. Então, esse ponto é muito importante. Conforme eu coloco mais acionadores e sirenes, eu facilito essa possibilidade, no caso, para o meu cliente final no futuro. Perfeito. E aí, outra dúvida, Alex. Qual que é a distância que tem que ter? A sirene tem que ser audível em toda a edificação. Sim. Ok. Agora, o acionador, eu tenho uma distância mínima para respeitar onde eu vou colocar dentro do meu projeto? As orientações com relação a projeto, né, ao projeto ou à instalação dos acionadores é uma distância mínima que uma pessoa deve percorrer até encontrar um desses pontos. Lembrando que os acionadores são de acionamento manual, então vai ter que ter alguém lá e apertar ele. Ele não vai funcionar sozinho de jeito nenhum, tá? Ele não é que nem o detector. Então, você precisa percorrer uma distância máxima, no caso, de 15 metros. Então, do ponto onde a pessoa está, ela pode percorrer, no máximo, 15 metros até esse dispositivo. Então, se você parar para pensar que uma pessoa pode estar no meio de dois acionadores, uma distância entre um e outro acionador, somando 15 metros para a direita, por exemplo, ou 15 metros para a esquerda, eu tenho 30 metros de distância máxima entre um acionador e outro. Tá? Então, essa seria a distância máxima. O primeiro ali, logo na entrada de edificação, no máximo 15 metros, e dali para os próximos 30 metros. Perfeito. Então, acredito que de alarme a gente fecha, né? Sim, acho que sim. Beleza. Aí a gente vem para detecção. Na detecção, pelo que você me falou, eu não posso simplesmente ter uma caixinha de detecção no teto e acabou. O meu sistema vai ter pelo menos uma central e, no mínimo, um acionador. Perfeito. Exatamente isso? Tá. E aí, como que funciona? A cada quantos metros eu posso ter só um acionador, ok? Mas a detecção, a cada quantos metros eu tenho que espalhar ela? O detector, ele tem uma série de características para que você consiga desenvolver a aplicação dele de maneira correta. Por padrão, e a característica padrão que todo projetista já conhece é o quê? A área de cobertura do detector. É uma área circular, no caso, né? É um círculo ali circunscrito, calma que vai sair, dentro de um quadrado ali, então de 9 por 9. Então, a área é de 81 metros quadrados. E o raio, por exemplo, imagina assim, galera, o detector é instalado centralizado numa sala. Você vai puxar Tem um ali atrás, se quiser pegar. Por isso que eu gosto, gente, de vir Ai, aqui que no é Prevcast. Tem prático, tudo na tem mão, tá vendo? É tudo. muito mais fácil para poder exemplificar. Então, você tem o detector, se ele estiver instalado, por exemplo, no centro de uma sala, se você puxar uma linha aqui, ó, de 6,3 metros e fazer um círculo, você vai ter uma área de 81 metros quadrados, uma área circular. Peraí. Fiz lá no meu projeto, coloquei o símbolozinho. Aí eu vou puxar Um raio de 6,3. 6,3. Isso, aí você vai criar lá no AutoCAD, por exemplo, você vai criar um círculo ali de raio 6,3 em volta desse ponto central que é o detector. Essa é a área de cobertura dele. Tá? O que acontece muito é que existem várias situações em que você precisa ter uma atenção especial. Por exemplo, imagina que você está dentro de um ambiente onde você tem algumas vigas, ou um prédio vertical, por exemplo, um pouco mais alto, e você tem algumas vigas ali que vão ultrapassar, por exemplo, 20 centímetros. Isso, por exemplo, numa situação de incêndio, como a gente está falando de detecção de fumaça, de maneira mais específica, ele vai ser um ponto onde a fumaça vai se acumular. Então, se eu tenho várias caixas formadas por essas vigas maiores que 20 centímetros, por exemplo, essa fumaça pode se acumular ali e, dependendo do ponto de instalação do detector, não vai chegar lá. Então, é um cuidado que tem que ser tomado e, quando existem essas situações, a área de cobertura do detector diminui.
Então, são detalhes que precisam ser observados exatamente por isso. Nessas situações, o que eu sempre aconselho? Quando eu tenho essa caixa formada ali por essas vigas, coloca um detector por caixa, sabe? Que daí você tem aquele ambiente como se fosse uma sala fechada. Lógico, né? As vigas estão no teto ali, então fica mais fácil para poder visualizar. Você tem aqueles ambientes ali como se fosse uma caixa fechada e quando a fumaça se acumular ali, com certeza ele vai atuar num detector específico. Alex, então eu vou fazer meu raio de 6.3 Sim. e vou, se eu tiver caixa de viga, vou colocar. Gente, quando o Alex fala caixa de viga, eu não sei se ficou completamente claro, mas pensem o seguinte, ó, tenho ali um telhado, tenho uma cobertura e tem aquelas vigas. Sabe quando... É como se a gente fala... Um exemplo legal, garagem. Quando você está no subsolo, Isso. que você consegue verificar e visualizar, assim, as vigas de sustentação do piso superior que ficam expostas ali. 20 centímetros eu fui bem sucinto, tá? Mas você vai encontrar vigas mais. de 1 metro, até maior, dependendo muito da carga que vai ser aplicada acima dela. Aí a gente já vai entrar em cálculo, engenharia, uma parte que eu gosto. A parte que ele queria, gente, mas Exato. ele chegou na gente. Cheguei, sobre mas isso. agora... Bom, então daí quando eu tenho essas caixas, eu vou colocar os detectores dentro de uma... Na verdade, não é uma obrigação, uma sugestão, é que coloque dentro de cada caixa para garantir, caso tenha esse acúmulo de fumaça em uma só. Exatamente. Perfeito? Isso. Perfeito. Ok. Aí, Alex, uma dúvida que eu fiquei é o seguinte. Quando eu tenho uma sala subdividida, porque beleza, vou fazer ali o raio, daí o raio pegou a sala inteira. Vamos pensar aqui, o raio vai pegar quase tudo. No caso aqui, na sala do podcast, um único detector atuaria tranquilamente, funcionaria. Mas eu tenho uma sala aqui do lado. Então, se eu colocasse um detector, por exemplo, aqui em cima, eu não posso considerar que ele tá naquela sala também, logicamente. Não pode. Nesse ponto, de maneira bem específica, é o seguinte, você precisa considerar cada sala como um ponto específico de detecção. Então, para cada uma das salas, eu preciso identificar ela de maneira específica também. Tá? Então, imagina que eu tenho um ambiente. E aqui fica bem legal também essa ideia de subdivisão que a gente estava falando dos alarmes. Com um detector é uma coisa muito mais comum. Imagina um prédio comercial, como esse aqui que a gente está, por exemplo. Essas subdivisões que existem aqui dentro, basicamente, são montadas por aqueles que locaram a sala. Então, por exemplo, o estúdio locou a sala, ele vai dividir da forma que ele achar melhor. Então, a detecção que foi desenvolvida para esse ambiente não foi a detecção, ou não é a detecção que deve ser aplicada agora. Porque se eu subdividir em vários ambientes menores... Calma aí, ficou volta. confuso? Ficou confuso, vamos de novo. Tá, imagina o prédio alugou, um prédio comercial, ele faz os andares para serem locados salas abertas. Salas abertas, Cada amplas. um aluga e faz a sua subdivisão. Porém, eu, como projetista, faço o projeto considerando a sala aberta. Perfeito. Ponto. Esse foi o projeto que foi aprovado inicialmente para o prédio conseguir o alvará para ele poder funcionar. Tá. Então, teve o ABITS, está liberado, o AVCB do prédio principal está ok. Sempre que eu tenho essa sublocação, o responsável pelo AVCB, no caso, ou pela licença de funcionamento com o corpo de bombeiro, é o locatário daquela sala. Então, sempre que ele fizer essa locação e ele fizer essa subdivisão, que ele vai alterar o layout principal daquela sala, que era um ambiente amplo e aberto, agora não, agora eu tenho várias salas pequenas. Quer ver? Imagina um call center, onde eu tenho várias salas menores ali, por exemplo, e nessas salas menores, cada uma delas são salas fechadas, tá? Salas bem fechadas. Então, eu aluguei um espaço amplo e dividi em, sei lá, em 30 salas menores. Se essas salas forem totalmente fechadas até o teto, eu preciso colocar necessariamente 30 detectores lá dentro. Se esse ambiente, é claro, depender de detecção de fumaça. Um ótimo ponto, porque até era uma pergunta que eu ia fazer logo em seguida. O prédio, quando ele vai me entregar a sala, já está com tudo pronto. Eu posso só sair acrescentando novos detectores? E isso aqui é um dos pontos de problema na maioria das instalações em ambientes comerciais. Não, você não pode fazer isso, até porque isso vai depender de um especialista para poder verificar as possibilidades do sistema principal, que é onde, claro, o seu sistema vai estar conectado. Cada sala, por exemplo, ela não vai ter ali o seu próprio sistema, a não ser que seja algo muito amplo. Esses dias, por exemplo, eu atendi um cliente que era um banco, tá? Um banco bem conhecido aqui no Brasil, e ele estava alocando uma sala comercial, 3 pavimentos de um prédio gigantesco. Então, para esses 3 pavimentos, ele teria uma central específica dele conectada à central principal do prédio comercial, no caso onde ele estava alocando. Então, são situações específicas que precisam de análises específicas para cada uma delas também. Tá? Então, não posso... Responda essa pergunta de maneira bem simples. Eu não posso pegar... tinha um detector aqui. Vou tirar esse vou colocar 10. Não. Não é assim que funciona, tá bom? De maneira simples. É engraçado, mas tão trágico e verdadeiro. E acontece todo dia, gente. Todo dia.
Aluguei minha sala, eu sou a engenheira responsável da U360. Perfeito. A U360, pra quem não conhece, é o estúdio maravilhoso que a gente grava aqui em São Paulo. Exato. Eu aluguei, a U360 tá alugando o espaço, Renan decidiu que vai dividir tudo, porque ele não quer ficar dividindo espaço com ninguém, e eu sou... Olha, ele tá até rindo, né? Ele tá rindo aqui, porque ele não gosta de dividir Ele não espaço com gosta, viu, ninguém. que agora ele até ficou escondido ali, ó. Exato. Antes ele olhava pra gente, agora nem isso, galera, tá difícil. Enfim, e aí ele falou, Renata, a gente precisa do AVCB da minha sala, como que eu faço? Beleza, cheguei aqui, vi que só tinha um detector que dava conta da sala inteira e vou colocar mais detectores. O que eu preciso fazer? Por onde eu começo? Perfeito. A primeira coisa que você vai fazer é verificar a central do prédio, se essa central ela comporta esses outros detectores. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque na maioria dos lugares, a central ela não foi preparada para isso. E quando é um prédio que ele é sublocado, no caso, exatamente esse exemplo que você deu, na maioria das vezes, quando o sistema ele é pensado exatamente para isso, você já disponibiliza portas específicas para a supervisão de cada uma dessas salas. Aí você consegue ter essas situações. Essas portas específicas, e agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais na parte do alarme de incêndio, eu estou falando dos módulos de zona. Tá? Que aí você deixa, por exemplo, módulos específicos para cada uma dessas salas. Se no seu caso, aqui no prédio da U360, por exemplo, não foi pensado nisso, aí você vai ter que verificar a central existente e verificar se existe essa possibilidade de aumento, né? No caso ali, de expansão do sistema. A gente entrou num ponto, não era pra gente entrar nesse ponto, mas é que a gente entrou, a gente vai continuar. Por quê? É muito importante isso, Alex. Pelo que eu entendi, isso é algo que deveria e precisa ser definido no projeto. Exato. Então, se eu estou fazendo o projeto de um centro comercial, eu já detectar que eu posso ter muito mais pontos do que eu estou colocando nesse projeto com um monte de sala aberta. Então, já sugeri para o meu cliente ter uma central que suporte mais números. É isso? Exato, exatamente. Aí, nesse caso, assim, ó, sempre que a gente vai pensar, isso aqui é legal, galera, para vocês poderem entender isso. Sempre que vocês pegarem projetos mais amplos, por exemplo, onde tem sublocação de salas, imagina aí um shopping center, por exemplo, um prédio comercial mesmo para locação de salas comerciais, você não consegue prever como essas salas que foram locadas, elas podem ser divididas. Pensando nisso, o que, que você tem, então, que pensar antes de executar o seu projeto? Você não pode pensar naquela sala ampla, por exemplo, que vai ser locada futuramente, como se fosse uma sala específica ali que eu posso colocar 2 detectores e resolver o problema, porque ele vai dar conta, a área de cobertura vai atender e está tudo bem. Não é assim que funciona. Como é uma sala que vai ser sublocada, você precisa pensar na pior hipótese possível. Então, sempre que esses projetos chegam, por exemplo, para mim, lá na Ilumac, para a gente poder fazer essa análise, eu observo e oriento o projetista a alterar o projeto e colocar módulos de zona em cada uma dessas salas. Porque um módulo de zona, ele suporta até 20 detectores. E dos convencionais, que são mais baratos e mais fáceis de instalar. Então, quando eu atuo com módulos de zona em cada sala comercial, eu delimito uma área específica e eu consigo dar ampla capacidade de distribuição de dispositivos dentro daquele local. Tá. Agora, o que é módulo de zona, né? Porque daí a gente entrou agora num outro universo. Vamos lá. Eu, como projetista, estou fazendo um projeto legal... Eu preciso especificar tudo isso no meu projeto ou isso entra no projeto executivo? Isso não entra no projeto legal. Se você mandar isso para o projeto legal, para o bombeiro, gente, ele vai te devolver e mandar você acertar de acordo com as especificações que eles já orientam na IT ou no Paraná é NT? NPT. NPT, na NPT, então ele vai ter as orientações específicas lá para você desenvolver o seu projeto. Tá? No caso, o módulo de zona, ele vai entrar de maneira mais detalhada num projeto executivo. Tá? E aí o projeto executivo, para quem não sabe, é o projeto onde traz todos os detalhes com relação à instalação. Então lá vai ter todo o processo, por exemplo, de passagem de cabeamento, qual que é o tipo de infraestrutura que vai proteger esse cabo, o tipo desse cabo, qual o encaminhamento que esse cabo vai fazer, qual o tipo de dispositivo que vai estar lá, quantos, por exemplo, detectores convencionais vão estar conectados em cada módulo de zona dentro desse prédio comercial que a gente acabou de criar aqui, por exemplo. Então, todos esses detalhes vão estar descritos detalhadamente nesse projeto executivo, porque ele vai dar a capacidade do instalador executar aquilo de maneira mais simples. Mas, respondendo a sua pergunta, um módulo de zona é um módulo responsável por supervisionar uma zona, uma área. Então, por exemplo, da mesma forma que eu tenho um detector, que é responsável por supervisionar e proteger uma área específica ali com relação à detecção, um módulo de zona ele vai transformar um ambiente específico em uma área
fechada ou uma zona fechada, onde eu consigo trabalhar com mais dispositivos, e no caso do módulo, eu consigo trabalhar com dispositivos convencionais, que são dispositivos mais baratos e mais simples de serem aplicados. E agora, a gente já precisa explicar outra coisa, que eu estou vendo no seu rostinho, eu sei que você ia me perguntar isso. Como assim dispositivo convencional? Tá, mas espera aí. Tá. Módulo, dispositivo convencional. Vamos por partes. Galera, quem ficar com dúvida, porque tá ficando bem técnico, né? A gente tentou dar ali uma pincelada leve para vocês, porém já entramos numa parte mais técnica de projeto. Então, quem ficar com dúvida, comenta aqui, manda lá no meu Instagram, vai no perfil do Alex, a gente vai deixar o @ dele aqui para vocês poderem tirar essas dúvidas. Mas não fiquem com dúvidas, por favor. Alex, pelo que então você me falou, no projeto legal, eu não preciso colocar isso, até porque eu posso ter uma correção do quartel em relação a isso. Porém, independente se eu vou fazer um executivo ou não, eu posso orientar meu cliente a ter esse módulo nos andares. Sim, esse módulo ele pode ser orientado por você direto mesmo, nos andares. Perfeito. Em várias situações isso acontece, inclusive, tá? Esse módulo, vamos pensar assim, cabeça de engenheiro, tá? Tem minha central lá no térreo, subiu um monte de fio para espalhar a detecção e acionador. Perfeito. Esse módulo é o quê? Esse módulo é como se fosse um Uma dispositivo. Caixinha? Isso, é uma caixinha cinza ou branca, dependendo do modelo, né? Tô falando de Lumac, a gente é a melhor marca do Brasil. Detalhado, cinza. Vai ser uma caixinha, um dispositivo endereçável que vai ser conectado também diretamente nesse cabo que sai da central. Tá, beleza. Aí é um ponto específico. Vai ser por andar? Ou, por exemplo, se eu tenho 4 salas no pavimento, eu vou pôr 4? Por sala. Legal. Por sala. Por quê? Porque da mesma forma que a sala 1... Imagina ela, a gente está no primeiro pavimento. Então, a sala 1, ela foi sublocada para um arquiteto que ele quer deixar um espaço com uma temática um pouco mais aberta, digamos assim. Então, não vai ter paredes, não vai ter divisórias, não vai ter nada. Vai ser uma área aberta. Os detectores que atendem aquela área por completo são 2. Instala os 2 e está tudo bem. Mas a sala 2, ela foi subdividida, por exemplo, para um consultório médico, por exemplo, que vai ter várias salas ali. Vai dividir aquela área em 10 salas menores. Para cada sala, eu vou precisar também de um detector de fumaça. Então, ali eu preciso necessariamente ter esses 10 detectores instalados ali dentro. Então, como eu vou deixar isso, por exemplo... Como eu vou deixar, não, né? Como isso vai ser critério do locatário, como ele vai dividir essa sala, como ele vai subdividir essa sala que ele locou, então eu preciso deixar essa possibilidade para ele poder trabalhar. Então, para cada sala, um módulo diferente. E aí... Vem, né? Só vem. Uma central pode comportar quantos módulos? O módulo... Aqui a gente vai entrar um pouquinho já na parte do endereçável ali para poder explicar, mas o módulo é como se fosse um dispositivo comum. Então, imagina que ele vai ocupar o mesmo espaço que um acionador ocupa. Então, as centrais elas vão ter várias capacidades. Eu vou ter centrais mais simples, que atuam, por exemplo, com 60 dispositivos, que nós chamamos de endereços, né, dentro do mundo do sistema endereçável, e eu vou ter centrais que atendem 1000 endereços. Então, o módulo ele vai ocupar um desses endereços. Tá. Eu tenho uma central que aguenta, né, suporta 60 dispositivos. Aí, eu tenho módulos nos pavimentos e cada módulo está atendendo mais 15 detector. O que conta daí? Cada módulo é um dispositivo, cada detector é um dispositivo também? Cada módulo é um dispositivo, porque agora a gente vai conseguir diferenciar o endereçável do convencional. Então, pera. Pausou, vamos Respira. lá. Respira. E vamos. Dá um check, deixei aqui anotado, a gente não vai esquecer essa pergunta. Toma uma água, toma seu café, tudo certo? Já vamos. Café de mentira, gente, a gente tá tomando energético. É energético, eu não tá? sei mentir, não dá. É energético. É uma quase forma um de café. ter energia É também. um café gelado, Exato. Café gelado para todos. Antes, então, da gente continuar essa história, vamos... fechar aqui, gente, alarme e detecção. Então, a gente explicou o que é o alarme, o que é a detecção e quando que a gente vai ter um ou outro. Ponto, check. Fechado. Importante citar que o alarme, quem vai dizer quando você precisa ter é a norma, assim como a detecção também. Eu posso ter só alarme, porém eu não posso ter só detecção sem alarme. Perfeito. Ok? Fechamos. Beleza. Agora, a gente vai entrar justamente em o que é endereçável, o que é convencional. E aí a gente volta, porque a gente estava falando de módulo, prédio. A Ultra 360 já criou 57 unidades nesse podcast que a gente está falando. Exatamente. A gente só está expandindo aqui. A gente está expandindo, é sobre isso. Renan, vai ter que criar mais Renans para gravar muitos Prevcasts com a gente.
Mas tá, o que que é, então, um sistema convencional e um sistema endereçável? Legal. Isso, na verdade, é uma classificação. No caso, vamos de novo, desde o começo. O que é um sistema de detecção convencional? Um sistema de detecção, no caso, endereçável, né? Essa subdivisão é a própria norma, a NBR 17240, a gente nem falou dela hoje, inclusive, né? NBR 17240 que ela trata e ela traz. Então, a gente tem esses dois tipos de sistema, tem mais alguns, mas esses dois são os mais comuns e aqueles que vocês estão acostumados a ver no dia a dia. O sistema convencional, ele é responsável por supervisionar zonas. Então, é aquela central que, quando você olhar para ela, você vai ver vários LEDs específicos. O que são essas zonas, gente? São Ele as já áreas... conhece, gente. Ele já veio muito no Prevcast, ele sabe como é que funciona. Já tava anotando aqui, o que é zona? O que são essas zonas? Essas zonas são as áreas específicas dentro do empreendimento. Então, vamos lá. Você vai encontrar centrais convencionais que vão suportar 6 zonas, 12 zonas, 24 zonas, por exemplo. O que é importante para um projetista saber? Cada zona, que é cada LED daquele específico na minha central, ele deve supervisionar uma área específica também dentro do empreendimento. Ou um pavimento específico, que é como a norma define. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá na central uma central de 6 zonas, que você vai ver 6 LEDs acesos lá. 6 LEDs indicativos lá no caso. Sempre que esse LED acender, ele vai indicar que houve o acionamento em uma zona específica. Só que eu não sei que zona que é se eu não identificar isso. Então, por isso que lá no meu empreendimento, no meu ambiente onde está sendo supervisionado, eu preciso linkar cada uma das zonas, cada um dos LEDs da minha central ao ambiente onde ele está sendo supervisionado. Vamos pensar que isso são detectores. Tá? Então, imagina que no setor 1 eu vou ter um detector específico instalado na recepção. O setor 2, um detector específico instalado na área comum ali. O setor 3, um outro detector específico instalado numa sala de reunião, por exemplo. Quando eu tiver um acionamento e aquele LED específico acender, eu vou saber que é naquele ambiente específico também que está tendo o início do sinistro. A gente pode falar que a central convencional, nesse caso, é só para edificações menores? Perfeito. E essa é a melhor definição que você consegue dar para ela. É porque eu tô para pensando, instalações imagina- de pequeno porte. Tá. E Então, bem até pequeno 20 assim. zonas. 20, 24 é o limite, assim. Só que já fica mais difícil a instalação. Aí é um outro papo. Outro ponto. Outro Um outro momento, dia a sim. gente conversa sobre isso junto com o Eliel. No entanto, deixa eu entender uma coisa, então, Alex. Tô falando aqui de uma... Tô fazendo o projeto de uma baladinha, Perfeito. onde a gente precisa de detecção, mas só nas áreas de apoio. E aí eu tenho cozinha, escritório, administrativo, caixa, lá. Aqui eu vou utilizar uma central convencional e cada detector que tiver em cada sala, isoladamente, é uma zona. Perfeito. Minha recepção, meu escritório dessa balada, ele é grande e eu precisei de 2 detectores. Ainda assim, eles estão na mesma zona. Exatamente isso. Tá. Cada zona comporta até 20 dispositivos. Aí você pode instalar no caso. Nossa, então é grande, é pequeno, mas nem tanto, né? Então, é pequeno, mas ele é pequeno com relação à quantidade de áreas que ela consegue supervisionar. Mas ele é grande, por exemplo, ao tamanho de cada uma dessas áreas, entendeu? Vamos Tá. exemplificar exatamente isso que você falou. Pensa no seu escritório. Seu escritório lá, ele precisa de 4 detectores, por exemplo. É uma área bem aberta. Seu escritório é gigantesco, inclusive. Nossa, sim, eu não sei onde ele foi, mas vamos fingir que é. Mas é uma área gigantesca. Então, você precisa lá de 4 detectores para poder supervisionar. Esses 4 detectores podem ser instalados no mesmo setor, porque trata-se de uma única área na instalação. E é esse o conceito que tem que ter sempre Setor na é cabeça zona? do projetista. Isso. Setor, zona, é tudo a mesma coisa. Uma área específica ali é toda, na hora conceitualmente, é a mesma coisa. Eu Tá. preciso linkar isso, uma área com um setor ou uma zona da minha central. Tá. Então, em uma determinada edificação, onde eu consigo ter até 20 zonas, eu posso ter até 24, na verdade, 24 zonas e cada zona comporta 20 dispositivos internos. Isso. Quando a gente fala dessas zonas que eu vou dividir, é espaço completamente fechado? Isso. Sempre considero ele fechado, onde eu tenho uma subdivisão dentro do ambiente. Mas, por exemplo, vamos usar o próprio exemplo que você deu da RDAO. A gente tem a recepção, a sala de reunião, a sala do time e a minha sala. Nesse caso, eu posso pôr ali tudo, pode ser uma zona só com 4 pontos. Perfeito, porque é tudo uma área comum. Perfeito. Já a sala do meu vizinho vai ser outra zona com Exato. blá, 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 pontos que ele precisa. Exatamente isso. E se ele Beleza. subdividir lá dentro, vai ter que ter mais zonas lá dentro. Você conseguiu entender? Se Não. ele colocar a sala do seu vizinho, você tratou como um ambiente que ele locou também, da mesma Aham. forma que você fez. Se lá dentro ele dividir a sala dele em 4 salas, lá vai ter que ter 4 zonas diferentes. Mas no caso que a nossa é dividida em 4,
Então, mas os 4 ali são ambientes comuns. Você consegue ter acesso a todos eles de maneira visual. Tá. Você precisa, assim, ó, Tá. pensa no conceito, gente. A ideia é que você consiga ter o controle visual daquilo que está acontecendo. Imagina assim, ó, um ponto bem simples de exemplificar. Você pega um elevador e desce para o subsolo. No subsolo, eu vou ter lá 20 detectores, por exemplo. Se estiver ocorrendo um incêndio num subsolo, numa garagem, do ponto onde eu descer, eu consigo olhar e visualmente saber onde estão esses 20 detectores. Saber onde está acontecendo o incêndio. Nessa situação, eu posso deixar aqueles 20 detectores na mesma zona. Porque trata-se de uma única zona, de um único espaço que está sendo supervisionado. Agora, se eu subir para o térreo, por exemplo, eu já tenho uma sala de recepção fechada, eu tenho uma sala ali de monitoramento, por exemplo, e tem um hall comum de acesso, ali eu precisaria necessariamente de 3 detectores. Um para cada área, sabe? Para poder identificar de maneira específica quando eu tiver algum tipo de acionamento em cada área específica também. E aí, 3 zonas. 3 zonas, exatamente. É importante isso, porque eu acredito que numa edificação que não é tão grande, mas também não é tão pequena, se tem algum princípio, eu consigo saber exatamente aonde está tendo, né? A central vai me mostrar essa informação. Exatamente isso. E é esse detalhe que a gente, como projetista, por exemplo, ou a gente, como profissional da área de proteção contra incêndio, precisa ter em mente. A partir do momento que o fogo começou, isso eu falo sempre nos treinamentos, palestras, qualquer lugar, a gente já está atrasado. A gente não tem tempo para poder pensar onde talvez seja, não, vou abrir uma porta, vou abrir outra porta para poder verificar onde está acontecendo. Não existe isso, não tem essa possibilidade. O fogo começou, eu preciso saber onde, de maneira específica, está acontecendo o incêndio para poder ou combater ou evitar aquela área na hora da evacuação. Beleza. Cara, esse podcast tá... Foram Começou, 37 minutos, mais 37 minutos de muito conteúdo. Galera, então já entendeu o que é detecção, o que é alarme, central. Já entendemos que tem convencional e endereçável. Entendemos convencional. Agora vamos entender o endereçável? Vamos. E o endereçável, gente, de maneira mais simples. No endereçável, você já não tem essas zonas específicas. O que você tem é a central se comunicando com cada carinha desse aqui instalado nela. Ou acionador. Ou acionador. Sirene também. Todos os dispositivos. Opa, bom. Hora de almoçar. Então tá, vamos. Volta da onde? O que você acha? Ai, nem precisa cortar, João. É isso. Os galera tá acostumada. É assim que funciona, tá, gente? Vamos lá, então, com relação aos dispositivos. Então, dentro do endereçável, a central ela já se comunica com cada dispositivo de maneira específica dentro do sistema. Então, vai ser um acionador, a central vai se comunicar com ele. Vai ser uma sirene, a central vai se comunicar com ela também. Detector, mesma coisa. Então, a central, ela se comunica com cada dispositivo, já não com zonas distintas, sabe? Com áreas ou até 20 dispositivos, que é o caso. Então, aqui, dentro de um sistema endereçável, fica muito mais fácil a distribuição ali dos dispositivos, porque facilita a identificação de maneira específica. Além disso, dentro do endereçável, você consegue, através do display da central ali, da tela que ela tem, dar um nome específico para cada dispositivo. Então, digamos que esse detector está aqui dentro do estúdio 1, por exemplo. Lá na central, na hora que o instalador estiver realizando a configuração dela, ele vai colocar detector de fumaça, estúdio 1. Quando esse dispositivo acionar, é exatamente esse nome que vai aparecer no display da central, identificando de maneira específica o local do acionamento. Legal. E aí, esse, então, endereçável, basicamente, é porque eu tenho o endereço de cada dispositivo exatamente. Exatamente. E aí, uma central pode ter até 60 dispositivos, você falou? Começa com 60. Ela Começa pode ter com até 60. 1000, por exemplo. Até 1000. Isso. Tá. Até 1000 quer dizer que eu posso ter até 1000 endereços. Exatamente. Beleza. Antes de a gente entrar mais nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais vantajoso, convencional ou endereçável? Eu considero, e agora a opinião do Alex, tá bom? Eu considero sempre o endereçável, porque o endereçável ele te dá mais recursos para você poder trabalhar. Tá. E o que é mais barato? Mais barato é convencional. Perfeito. Tá? Mas assim, nem sempre. E aí a gente vai entrar naquelas peculiaridades, por exemplo, com relação à instalação. Tá? Que aí vai dar uma diferença ali de custo na hora de executar. Tá. Na endereçável, então, a gente começa com 60 dispositivos, eu posso ir até 1000. Se eu tenho uma edificação com menos de 60, então nem faz sentido eu ter endereçável. Não, faz, porque no caso essa de 60, ela é até 60. Ah, tá. Então você pode... tem várias instalações... De 0 a 1000, então. Exatamente. Vamos Perfeito. pensar assim, de 0 a 1000. De 0 a 1000, ok. Então, eu posso ter ali XX dispositivos, mas vamos focar no 60, que era o que a gente estava falando. Então, Perfeito. eu tenho 60 dispositivos. E aí, a gente falou sobre os módulos. Então, eu tenho a minha central endereçável, que pode ter até 60 endereços para os Perfeito. meus módulos. Exato. E aí, cada módulo
Acontece o que pra frente disso? Isso, exato. Paramos aqui no módulo. Foi só nessa matéria que a gente estudou. Vamos lá. Então, a gente pode ter essa configuração. 60 endereços, 60 módulos instalados ali. Para cada módulo, eu posso colocar até 20 dispositivos de acionamento. Tá. O que são dispositivos de acionamento? São dispositivos convencionais, primeiramente. Porque o módulo, como que funciona? Só para vocês entenderem o conceito do módulo, gente. O módulo é como se fosse uma zona convencional conectada a um sistema endereçável. Quantos dispositivos poderia, por exemplo, comportar uma zona convencional que a gente falou? 20. Exatamente. E o medo de errar? Eu vi que saiu um 20 meio fora do Assim, microfone, 20. assim. Mas tá certíssimo, é isso mesmo, são 20. Da mesma forma, essa zona dentro de um sistema endereçável também tem 20 dispositivos convencionais. E Tá. qual que é a vantagem disso? Primeiro, qual que é a vantagem não, né? Qual que é a ideia disso? Esses 20 dispositivos que vão ser conectados nesse módulo são dispositivos de acionamento. Então, podem ser detectores de fumaça, detectores de temperatura ou acionadores manuais. Esses 3 tipos de dispositivos podem ser instalados dentro dessa zona. Tá. E assim, por exemplo, você consegue aumentar a capacidade de um sistema que seria, teoricamente, para 60 endereços, que foi o exemplo que você deu, para 60 pontos ali, só que eu já consigo colocar mais dispositivos de acionamento depois desses módulos. Então, de novo, tenho minha central e eu dividi para 60 endereços que vão para os módulos. Perfeito. Pum, beleza. Aí, cada módulo pode ter mais 20. Na minha central, eu continuo só recebendo desses 60. Só 60, por quê? A gente Não dividiu... sei por quê. A gente dividiu os módulos ali, um para cada sala. Vamos Tá. voltar lá no exemplo da expansão da U360. Tá vendo? Então, para cada módulo, a gente colocou um para cada sala, certo? Então, se eu posso colocar até 20 dispositivos posterior àquilo, a única coisa que a minha central vai entender é houve um acionamento na sala 1, houve um acionamento na sala 2, Legal. houve um acionamento na sala 3 e assim vai indo. E se Entendeu? minha sala é muito grande, como que eu vou saber aonde é esse acionamento? Eu não vou saber. Interessante. Se a sala for muito grande, você pode trabalhar Defina com muito mais... grande. É, muito grande assim, com uma capacidade maior do que 20 dispositivos, por Tá. exemplo. Aí você trabalha com mais módulos dentro daquela sala específica. Mas se a minha sala, por exemplo, tiver só 20 módulos, eu vou receber que daqui dentro da sala 1 tá com o princípio de incêndio. Eu vou ter que entrar e procurar. Eu não vou saber, tipo, módulo Isso, 1, exatamente. módulo 2, zona, blá, blá, blá. Não Para vou poder ter. dividir dessa forma, aí você precisaria de mais módulos ou trabalhar com um sistema endereçável lá dentro. Por exemplo. Nossa, tá ficando muito complexo, gente. Que isso? Ah, eu gosto assim. Nossa, eu tô até sentando direito aqui, respirando. Imagina o seguinte, a gente parou com o endereço no módulo ali na porta da sala, certo? Tá bom? E dali para frente a gente tinha colocado no conceito inicial para aquela sala de dispositivos convencionais. Legal. Certo? Mas eu preciso, porque a minha sala lá ficou muito complexa lá dentro, eu preciso que lá dentro eu tenha uma identificação ponto a ponto do local onde está sendo acionado. Para essa situação, aí eu tenho 2 possibilidades. Ou esse cabo que parou aqui, no caso, esse endereço que parou no módulo, eu tiro esse módulo e eu entro com os dispositivos lá dentro. Então, cada dispositivo dentro daquela sala vai ser endereçável, ou eu trabalho com mais módulos lá dentro. Tá. Para poder subdividir isso em áreas de detecção. E tem uma terceira alternativa. Ou você trabalha com um sistema próprio, lá dentro. E eu faço uma central repetidora? Não, você coloca uma central própria lá dentro. E aí, o que vai acontecer? Lá na central da portaria do prédio, da U360, vai ter a identificação que a sala 1 está com incêndio. Quando você chegar na sala 1, você ter uma olha na central. central de lá Putz, que vai muito identificar melhor. a sala específica. E essa é a saída, isso que é legal para quem não sabia, para essas lojas grandes de shopping center, sabe? Que você percebe que existe o sistema principal do shopping, que é o central ali, e para cada loja grande, que nós chamamos de lojas âncoras, né? Que, sei lá, pode falar a marca aqui? Pode. Pode. Vai Sabe? que elas queiram patrocinar a gente. Vai que, né? Tô com Renner, ó. Essa saia aqui... Eu ia falar isso agora, eu ia falar da ó, Renner. essa Renner, saia aqui foi comprada na Renner. essa calça aqui também, Renner. Ah, não então, vem não. Vai por patrocinar favor. só eu. Estamos aqui, tá, Renner? Lembra da gente. Então, por exemplo, imagina a Renner. Por exemplo, a Renner, toda loja Renner tem um sistema próprio. Ela precisa se comunicar com o shopping, então sempre que tem algum tipo de acionamento, ela vai avisar isso para o shopping, mas em todas as situações ela tem um sistema próprio que, quando houver algum tipo de detecção específica lá dentro, porque geralmente são lojas de 2 pavimentos, são lojas bem amplas, então eu preciso identificar o local exato lá também. Excelente.
Tá? Então, existem essas possibilidades. Tá, nesse caso seria uma central secundária? Exato, uma central secundária. Então, você tem uma principal, que é a central que coordena todo o empreendimento, e uma secundária que é supervisionada por essa principal. E qual que é a diferença da central, então? Porque então eu tenho a principal e a secundária, mas eu sei que também existe a ideia da central repetidora. Qual que é a Sim. diferença disso? A central repetidora, na verdade, ela é um painel repetidor. Qual que é o conceito de um painel repetidor? Ele vai te dar as mesmas informações que a central dá de maneira visual Tá. em um outro ponto da instalação. Então, imagina que você tem assim, ó, você tem esse prédio da 1360 que a gente está construindo aqui, inclusive, depois a gente, Nossa, já tá, a gente analisa o projeto. tá quase Renata? pronto não, esse prédio, tanto que a gente tá falando. A parte de alarme e tal é excelente, inclusive. Então, a gente vai ter esse prédio que a gente vai ter lá na portaria uma central, que por norma é obrigatório, tem que estar ali na portaria e tudo mais. Só que dentro desse prédio, a gente tem uma sala de monitoramento ou uma guarita. Então, lá dentro da guarita, para mim não levar minha central para lá e tudo mais, eu posso colocar um painel repetidor lá dentro. E aí, todas as situações que a minha central indicar, lá no painel repetidor, o operador de lá vai conseguir visualizar isso também. Então, o painel Legal. repetidor, ele é um painel que repete as informações da central e dá a possibilidade de operação de um ponto de um ponto ali distinto da central, no caso. Tá, legal. Então, a repetidora, eu posso considerar, por exemplo, um frigorífico, tem ali o escritório de entrada e tal, ali vai ter uma central, porque é um local que está movimentado, lá, Perfeito. e tem a sala dos engenheiros técnicos de segurança. Aí lá eu vou ter a repetidora para eles poderem controlar. Perfeitamente. Ok. E aí a secundária é quando eu tenho vamos pensar no shopping de novo, um shopping grande que cada sala vai ter a sua própria, supervisionada pela principal. Exatamente. Esse é o conceito da secundária. Ela tem que ser supervisionada pela principal. Quantas centrais secundárias uma central principal pode ter? Isso vai depender muito de cada projeto, mas assim, a quantidade de endereços que a central principal tem pode ser a quantidade de centrais secundárias. Porque o que vai supervisionar uma central secundária? O módulo. Sabe aquele Tá. módulo? Então você coloca um módulo de monitoramento ali para poder supervisionar essa central secundária. Então sempre que ela tiver algum tipo de acionamento ou indicação de fogo, ela vai mandar essa informação diretamente para o módulo e o módulo manda essa informação para a central principal. Então ela vai ser sempre supervisionada. Gente, a gente está entrando num mundo tão É tão maravilhoso. legal. Mas tão maravilhoso. Tô adorando. Vocês não têm noção. Vocês perceberam que a gente saiu de uma salinha pequenininha que a gente estava falando lá. Ah, vamos colocar ali uns 2, 3 Já detectores tá no shopping. para um shopping tá falando gigantesco com a Renner. com várias centrais supervisionando a Renner, inclusive. Então, com várias centrais supervisionadas por uma central principal. Gente, o mundo do sistema de detecção de arma de incêndio ele é muito amplo. É que a gente está acostumado a ver só umas coisas menores ali, que é, na verdade, o que cai na mão no dia a dia ali, no caso, né? Tá bom. Última pergunta técnica, podemos? Bora. Qual que é a diferença de detector de fumaça e detector de calor? Sim, eu sei que no nome já tem a diferença, mas vamos lá, tecnicamente, dentro, quando eu abro, lá. Ó, legal. Deixa eu ver se tem algum de temperatura aqui. Acho que não, acho que só tem de Legal. fumaça. Mas, ó, o seguinte, gente. Primeira coisa, deixa eu explicar para quem é projetista e ainda não sabe essa diferença visual, qual que é a diferença entre detector de temperatura e detector de fumaça. Primeiramente, vamos entender essa diferença visual, tá? Você vai olhar um detector de fumaça e você percebe que o detector de fumaça ele tem essa área aqui mais escura, essa área preta, que nós chamamos aqui de... E eu esqueci o nome, gente. É o caminhozinho, não, né, é a que você falou? câmera ótica. Ah, Oi, gente, é nóis, tá? Aqui, normal. Isso aqui é a câmera ótica, tá bom? Então, nós chamamos essa parte escura, essa parte preta aqui de câmera ótica, que é onde a fumaça entra e o detector ele vai fazer essa análise e detectar a presença de fumaça dentro do ambiente. Um detector de temperatura, ele não tem essa área aqui. Essa área preta, esse ponto preto aqui dentro, sabe? Onde a fumaça entra. Então, é aberto e você consegue visualizar o sensor da temperatura ali dentro. Então, de maneira visual, para quem está na obra, por exemplo, fazendo uma inspeção, você consegue identificar essa diferença através disso. Se for de fumaça, você vai ver a câmera ótica. E se for de temperatura, não. Você só vai ver o sensorzinho preto localizado bem lá no meio. Tá certo? tá certo. Lembrando que a câmera ótica, gente, tem um nome assim todo bonito e tal, mas basicamente você vai ver uma telinha em volta do detector. É só isso, pra proteger que não entre bichos, sujeiras, Inseto, etc. sujeira, exatamente isso. Tá bom? Certo? Esse é o primeiro ponto, é a primeira diferença visual para poder ajudar quem vai fazer uma inspeção. Agora vamos ali entender um pouco a diferença conceitual dos dois. O detector de fumaça, ele vai detectar fumaça.
Então, qual que é a ideia? Né? A ideia de acionamento dele é quando a fumaça se acumula no dispositivo. Gente, não é porque tem um detector de fumaça na sala que quando acontece um princípio de incêndio num cantinho, alguém passa fumando do outro lado ali da sala, por exemplo, ele já vai disparar. Essa é uma situação que não vai acontecer. A fumaça precisa acumular no detector. Ele funciona por acúmulo de fumaça. Então, a fumaça precisa chegar na câmara óptica. Chegou lá, vai adentrar o dispositivo e ele vai disparar. Já o detector de temperatura, não. Ele vai detectar duas situações diferentes. Ou ele vai detectar a variação de temperatura dentro do ambiente, dentro de um tempo específico, que a gente chama isso, de maneira mais conceitual, de termovelocimetria, que é a variação de temperatura pelo tempo. Ou então ele vai detectar o limite máximo daquele detector, que é quando, por exemplo, a temperatura ultrapassa o teto já designado para aquele tipo de dispositivo, que geralmente, na maioria daqueles que a gente vê no mercado, é de 57, 56 graus. Então, tem essas duas situações dentro do mesmo detector de temperatura. Tá. Posso falar aqui algumas ocupações para você me falar qual detector é melhor? Perfeito. Tá bom. Cinema. Cinema, detector de fumaça. Tá bom. Balada. Balada, detector de temperatura, porque a gente tem fumaça. Muita fumaça. Muita fumaça. Salão de festas. Salão de festas, eu aconselharia detector de temperatura também. But, olha só, a gente teve um caso Vamos. que era uma salão de festas e tinha área de churrasqueira. E precisava de detector também. E aí faz o quê? Porque tem churrasco, dependendo do churrasqueiro, e tem muito calor porque é uma churrasqueira. Exatamente. Assim, ó, Chora. nessas áreas específicas, primeiro você chora, brincadeira. Mas nessas áreas específicas a gente precisa entender caso a caso, tá? De maneira bem detalhada. Então, por exemplo, tem algumas situações que você consegue trabalhar com detector de fumaça dentro da nave do salão, digamos assim, da área maior, desde que naquele ambiente não se utilize, por exemplo, fumaça, alguma coisa nesse sentido. Agora não, é uma área aberta onde vai ter ali situações de, por exemplo, shows e alguns outros tipos de eventos assim que vão usar fumaça. Então, se é um ambiente que já vai gerar fumaça, não tem lógica eu colocar detecção de fumaça lá dentro, ponto. Então, a gente já muda para a temperatura. Agora, vamos lá para a churrasqueira. Na churrasqueira, geralmente o ponto mais quente é próximo à churrasqueira. Então, a gente pode trabalhar com detecção de temperatura. Pode não, deve, porque vai ter fumaça saindo de lá, gente. Carvão, aquele cheiro maravilhoso, sabe aquela coisa que a gente sente, inclusive. E aí, então, essa fumaça ela vai vir até o ponto ali onde o detector está instalado, tá? O que nós podemos fazer existem, isso aqui é legal para o projetista saber, classes diferentes de detectores que a gente atua com temperaturas diferentes também. Então, a temperatura padrão, por exemplo, como eu falei para vocês, é de 57 graus. Só que 57 graus, dependendo da nuvem de calor ali que sai dali de dentro da churrasqueira, pode chegar até onde o detector está instalado, dentro dessa temperatura, e ele vai disparar. Tá? Então, para evitar isso, o que a gente pode fazer? A gente muda a classe do detector, que geralmente é classe A2, que é esse de 57, vai para a classe B, um exemplo, tá? E o classe B já começa a ser acionado apenas com 72 graus. Então, já é uma temperatura muito mais elevada, perto daquele 57 inicialmente. E do nada a gente agora entrou em classe de detector de calor. Não, mas olha que legal. Isso aqui vai ajudar muito vocês, gente. Por quê? Basicamente, então, a galera precisa entender que eu posso ter de calor em uma área que tem calor. No entanto, eu vou regular o meu termômetro para saber com qual temperatura ele vai disparar. Exato. Só que essa regulagem, por exemplo, ela vai ser executada na fábrica. Ela não pode ser alterada em campo, tá bom? Então você já pede de maneira específica. Tá Exato. E por que eu falei que é muito importante vocês saberem disso? Porque tem muito erro de projeto, isso aqui é legal mesmo, em supermercado. Porque na área da padaria ali, sabe? Naquele forno de pão, aquele cheiro maravilhoso também quando abre. A gente tá falando de cheiro, gente, porque a fome tá... Brincadeira. Mas na hora que abre ali aquela porta, por exemplo, do forno, sai aquele vapor, né? Aquela nuvem quente ali, aquele ar quente. E esse ar quente ele vai se dissipando conforme ele vai subindo. Só que dependendo da altura do teto, ele vai chegar lá em cima com os 57 graus, por exemplo. Ele vai disparar. Então, o que acontece muito o cara até às vezes pensa, o projetista no caso ali, às vezes até pensa em colocar um detector de temperatura. Só que ele esquece de verificar esses detalhes, essas pequenas nuances assim que são diferentes de cada área e que exigem uma atenção especial. Porque isso vai disparar o tempo todo. Quando ele não deixa de fumaça mesmo padrão lá. E aí vai disparar do mesmo jeito. O cliente vai desligar porque é muito mais fácil. Ele vai desligar porque é muito mais fácil. Aproveitar que da Renner a gente foi pro mercado. Vamos. Agora a gente tá com o Carrefour. Não, mentira, Carrefour não. GPA, que é meu cliente. Imagina falar do GPA, concorrente, isso aí, gente. GPA, não. Aqui Não, é GPA. pão de açúcar. Hashtag pão de açúcar ever. Câmara fria. Faz o quê? Câmara fria.
Galera, um dos últimos surgimentos, digamos assim, dentro da prevenção é a detecção dentro de câmara fria, que isso está acontecendo muito e está sendo exigido em várias situações. Não sei se você já chegou a passar por isso lá no escritório, mas isso está chegando muito para a gente lá, por exemplo. Vários projetos exigindo detecção em câmara fria. Existem alguns tipos de detectores que foram desenvolvidos de maneira específica para isso. Tá? E o detector mais indicado para essa situação é um detector que nós chamamos que ele trabalha de uma maneira diferente. Ele não trabalha, por exemplo, de maneira pontual como esse aqui. Ele trabalha por aspiração de fumaça. Tem isso, ainda tem o linear, gente. Né? E a gente nem falou do linear, a gente já pulou o linear. A gente está por detector por aspiração. Chocado. Como que funciona, gente? Esse detector, ele vai ficar instalado na parte externa da câmara fria. E aí você tem tubos conectados a esse detector que eles vão passar por dentro da câmara fria. Pela área toda da câmara fria, ele fica sugando o ar o tempo todo e mandando para esse detector. Tem um trabalho de sucção feito pelo detector, fica sugando o ar de lá de dentro e fica analisando o tempo todo. Quando ele analisa uma fumaça, por exemplo, ele dispara. Ele avisa. E aí, no caso, esse detector ele é supervisionado também pela central de alarme de incêndio, tá? Legal. Uma outra situação, e aí foi um recurso que nós, lá da Ilumac, desenvolvemos, é um detector de temperatura, que ele fica instalado também de maneira externa, e aí só o sensor dele fica dentro da câmara fria. Quando houver uma variação de temperatura lá dentro, a gente também consegue verificar e disparar o alarme de incêndio. E nesse caso que ele fica lá fora e vai pra câmara fria, tem um tamanho máximo? Tipo, eu vou ter um dispositivo para cada quantos metros da minha câmara fria? Isso vai depender muito do fabricante, porque, por exemplo, se for o detector de temperatura que a gente está falando, a área de cobertura é basicamente igual ao detector de temperatura comum, tá? Que vai dar lá 36 metros quadrados. Então, a gente utiliza isso como base e faz esse dimensionamento. Quando a gente vai para o detector por aspiração, aí cada fabricante vai ter uma especificação diferente. Tudo bem, você vai ter que voltar. Não vai ter jeito. Tô em São Paulo, agora eu tô mais perto. Ele tá muito paulista, galera. Porém, de maneira bem objetiva, que eu sei que você consegue, a gente citou sobre o detector linear. Vamos só dar uma pontuada no que é pra galera não falar, meu Deus, e no fim surgiu, o que é isso? Apareceu do nada no detector do nada. linear. Vamos. Seguinte, gente, existem vários tipos de detecção e cada uma é utilizada em um ambiente diferente. A gente falou detector pontual, beleza, a gente já sabe. Detector Esse por aqui aspiração. É um pontual. Isso, esse é o pontual, porque ele fica instalado num ponto específico, certo? O detector por aspiração, já expliquei agora com relação à câmara fria. E o detector linear, ele é utilizado em locais onde a gente tem o pé direito um pouco mais alto e uma área um pouco mais ampla de detecção. Por exemplo, um único detector linear ele pode supervisionar uma área de até 1.400 metros quadrados. Tá? Então, imagina aí um grande galpão logístico, por exemplo, onde eu tenho ali um estoque de distribuidora, de marketplace, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, alguma coisa nesse sentido. E esses ambientes, por exemplo, eles precisam de uma detecção especial, porque são muito amplos. Não adianta eu colocar muito desses daqui, até porque ele vai estar muito lá em cima. Até a fumaça chegar lá, ele precisa do acúmulo de fumaça, não vai disparar, o fogo já avançou muito. Então, o detector linear, né, a gente consegue aplicar em áreas mais amplas, assim, de maneira muito mais eficaz e com custo um pouco mais baixo. Você falou do detector linear para grandes galpões, etc. Porém, e se eu tenho estante, porta-pallet, lá? Isso que era pra ser rápido, né? Nessa situação de estante porta-pallet, a gente tem duas situações. Ou a gente coloca acima dessa estante do porta-pallet. Mas é aquele cliente que ele gosta de ir até o teto. Eu atendi um cliente desse lá em Bauru, uma multinacional lá de Bauru. É incrível. Aí, ele o que a gente só, fez? Se quisesse empurrar um pouquinho a cobertura pra pôr caixa, ele empurraria. O que a gente fez? A gente utilizou os corredores como base para instalação dos lineares. Por quê, gente? O linear ele trabalha com feixe infravermelho entre detector e placa refletora, por exemplo. Então, eu coloco cada corredor um detector linear. Ele gastou muito mais. Porque, por exemplo, na mesma área, se a gente conseguisse aplicar da forma correta, sem os porta-pallet até o céu, por exemplo, a gente utilizaria, por exemplo, 4 lineares. A gente acabou utilizando 16 lineares. Tá bom. E aí, o custo foi muito maior. Tá bom. Muito bom esse episódio. Muito bom ter você aqui. Nossa, já acabou, porque já passou. Estamos dando mais de 1 hora. No entanto, tem regras agora. Entendi. E a regra é que a gente tem 2 perguntas que todos os convidados precisam responder. Bora? Vamos. Mais uma vez de surpresa. Ele deve... Certeza Meu que ele não vai pagar tá... meu almoço. Alex, vamos lá. Em uma palavra, o que é prevenção contra incêndio pra você? Salvar vidas. É uma palavra, 2, amado. Né? Again. Prevenção contra incêndio. Em uma palavra... Aí ele chegou. Ele chegou agora. 2 palavras. Primeiro, a gente falou mal de você. Brincadeira.
Em uma palavra, eu acho que não tem como fugir de segurança. Não tem como fugir de segurança. Acho que fica até redundante, que eu sei que outras pessoas responderam segurança, mas acho que não tem como a gente fugir de segurança. Porque, assim, sempre quando a gente vai pensar em proteção contra incêndio, a gente sempre pensa nas piores situações possíveis. Porque a partir do momento que começa, fica difícil a gente poder controlar. Né? Apesar de a gente ter N situações hoje, parede resistente ao fogo, a gente vai ter hidrante, a gente vai ter sprinkler, a gente vai ter isso, vai ter aquilo, fica difícil porque a gente conta com a situação do desespero. Fica muito difícil com essa situação. E uma situação de incêndio, ela causa isso em todas as pessoas, até quem trabalha na área. Então, eu sei porque eu aplico treinamento a pessoas que trabalham na área todo dia, eles se desesperam quando a central começa a tocar na frente deles sem nada conectado. Então, a segurança contra incêndio, a proteção contra incêndio, ela é muito importante porque ela traz essa segurança mais voltada ainda para o meu segmento, a parte de alarme de incêndio. Por quê? Porque a gente avisa quando isso acontece. Então, quando isso acontece de maneira eficaz, a gente garante que a evacuação do ambiente aconteça e a pessoa saia de maneira rápida antes do fogo causar todos os danos que podem acontecer ou que podem gerar ali, em últimas instâncias, até perda de vidas. Então, eu acho que não tem como a gente fugir da palavra segurança. Eu acho que é isso que ela traz essa segurança para nós. Excelente, muito bom. E sua mensagem final. Deixa aí uma mensagem para os projetistas e instaladores. Pode ser uma mensagem motivacional, let it go, ou pode ser uma mensagem voltada para a área técnica mesmo, responsabilidades, etc. Legal. Dentro do nosso segmento, gente, nós somos os responsáveis. Nós que eu falo são todos nós aqui, no caso, que atuamos com a prevenção contra incêndio, tá? Nós somos os responsáveis por garantir a segurança de outras pessoas. Então, não existe a possibilidade da gente falhar, tá? Então, por isso, aqui eu deixo o meu pedido, a minha solicitação para que vocês sempre se aprimorem, busquem sempre entender que as normas estão se atualizando, novas tecnologias estão aparecendo, e é importante que vocês saibam, porque se vocês não souberem, são vocês que especificam. São vocês, no Eles caso... fazem o que mesmo? Eles especificam. São vocês que vão especificar cada uma delas para poder salvar a vida de outras pessoas. Então, se vocês não detalhar tudo isso no projeto, isso não vai acontecer. Tá? Então, é muito importante que vocês evoluam tudo isso todos os dias no conhecimento, se aprimorem em todos os detalhes com relação a normativas técnicas, orientações técnicas e tudo, para que vocês consigam exercer a função de vocês com primazia, e exercendo dessa forma vocês vão salvar vidas. É simples. Façam o que tem que fazer da maneira correta, porque lá na ponta a responsabilidade está sempre sobre as nossas costas e a nossa responsabilidade é salvar a vida. Acho que é isso. Agora aquela música... Gente, é groselha, né? Vocês sabem. Eu e Alex, a gente não sabe ser só sério. Alex, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter compartilhado todos esses insights, conhecimentos, dicas, enfim. Pra gente que é projetista aqui do outro lado, é muito importante poder entender no detalhe o que a gente pode fazer. E muito legal, porque o episódio ele vai muito de encontro com a sua frase final, né? Com a sua frase motivadora, que é, não para de estudar, continua procurando, olha, se atualiza. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por dividir com a gente todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, Rei, agradeço pelo convite, agradeço a todo o público do Prevcast também, que sempre está aqui, enchendo também, né? Falando bastante. Brincadeira, gente. É uma honra estar aqui com vocês, de verdade. É muito importante ter um espaço desse para a gente poder compartilhar. E claro, gente, eu sei que às vezes o podcast é um tempo pequeno para a gente poder compartilhar tudo, mas a Rê já falou, tem os contatos aqui embaixo. Pode ir lá, vai lá no Ilumac, vai lá no Alex, vai lá na Renata, chama a gente, que a gente está aqui para poder ajudar vocês a vocês se aprimorarem a cada dia e melhorar cada vez mais, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Galera, esse foi mais um Prevcast. Sexta-feira que vem, ao meio-dia, tem de novo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. A gente avisa dentro da comunidade no WhatsApp, a gente avisa no Instagram. Então, diversas maneiras a gente avisa. Foi lançado um formulário pra galera, Alex, pra eles falarem o que estavam gostando do Prevcast, etc. E uma das coisas que a galera pediu foi pra abrir caixinha antes das gravações pra poder mandar dúvida. Então, nós estamos fazendo isso na quinta-feira. Normalmente, a gente já coloca qual vai ser a gravação, né? Qual vai ser o tema da sexta-feira para vocês poderem colocar suas perguntas também. Fechou? É isso. Vejo vocês na próxima sexta. Bora almoçar? Bora. Quem paga? Vamos fazer aqui, ó. Quem paga? O que vai... Já queimou? O que vai ser para o ímpar?
Tem que ser par ou ímpar, né? A gente tem então. 2. Você ia falar 2 ou 1, mas não dá. 2 ou 1, Ó, vamos lá, quem paga? Par. Ímpar. 2, 3 e já. 4 par, ganhei. Acho que eu rodei. Yes, galera. É nóis. Valeu, Falou. galera. Até sexta-feira, pessoal. Até.